Comecei a gravar. Podem colocar aqui a chamadinha de vocês e a gente vai começar, tá bom? Professora, deixa eu te fazer uma Oi. pergunta, por Pode? favor. Eu lembro que você comentou na aula como que limpa direitinho o olho depois de usar cílio. Eu esqueci, porque teve um dia que eu usei, e foi um dia antes de ir ao oftalmo. E para mim eu tinha limpado muito bem, tipo, lavei meu rosto bonitinho, passei água micelar, fiz tudo muito bonitinho no meu rosto. E aí, quando ela foi me examinar, ela falou que. Ela Tava perguntou se eu com tinha usado. cola. Não, não tava com cola, eu não uso, não. Mas ela falou que tava com resquícios de rímel. E aí Ah, ela perguntou se eu tinha usado maquiagem, eu falei que tinha. tá. Mas eu falei, mas eu lavei bem direitinho. Ela falou que tava com resquício ainda, sabe? Então, você pega shampoozinho neutro infantil, shampoo Johnson ou um shampoo da Granado. Você vai diluir uma tampinha do shampoo para duas de água morna. Aí vai fazer uma misturinha, vai na raiz dos cílios e vai passar o shampoo com essa mistura com o dedo mesmo esfregando, tá? Aí vai de novo algumas vezes até sair tudo, vai fazendo, vai limpando assim, rodopiando o seu dedo. Depois você enxágua bastante e seca, tá? Esse é o mais fácil. Tem um produto que chama Blefagel, que é um produtinho que é só para limpeza de cílios. Blefagel Fá com PH. E aí ele já vem com umas gases assim dentro, com gás, e aí você coloca o produto ali, lava e o enxágue é opcional, mas eu gosto que enxague, entendeu? Também pode ser o Blefagel, mas com higiene dos cílios com shampoozinho neutro de neném ajuda bastante, tá? Ah, obrigada. É porque eu uso muito rímel. E aí eu sempre, tipo, pra mim, eu limpava direitinho, né? Até É, a porque meu gente, olho é muito sensível, então, tipo, qualquer coisinha me incomoda muito. E aí, pra mim, eu sempre limpava direitinho, mas aí eu descobri que não. a gente Vou sempre fazer. acha, né, que limpa e tudo, É, mas sempre vejo lá também na lâmpada aquele resquício de rímel nos cílios, né? sim. Então, se você fizer com um shampoozinho, porque água micelar não adianta nada, e aqueles Não, eu óleos passei no rosto, aí no eu falei, vou rosto, né? passar também pra ver se ajuda. Mas, Aqueles óleos bifásicos também, aquilo lá que ninguém me ouça. Mas para o olho, né? Ele não é bom porque ele é mais oleoso. Então faz uma meleca ali no rímel com aquilo, entendeu? Então, o ideal realmente é você tirar com um shampoozinho neutro de neném, tá? porque Shampoozinho até John. o. Antes eu tentava tirar até com um demaquilante, só que o demaquilante me irrita, sabe? Tipo, É, incomoda o meu olho. Eu acho péssimo passar o demaquilante para tirar o rímel. Eu mas não o gosto, pelo menos. Blefagel é bem mais prático, porque imagina, já é um produto pronto, né? Que você só compra lá e limpa, entendeu? Então, Aham. realmente é ótimo. Aí depois vê, ele é caro, mas ele dura bastante, porque é uma gotinha. Então, às vezes, ele dura uns 2 meses direto, entendeu? Ah, entendi. Obrigada, professora. Nada. Gente, vamos lá então. Nossa aulinha é continuação da semana passada, né? As emergências, as principais ocorrências.
os traumatismos, né? Que é o que vai assustar um pouquinho vocês aí no pronto-socorro. A gente já falou das úlceras semana passada, das conjuntivites mais graves, das queimaduras, que para mim é a grande vilã aí da emergência. Lembrando, queimadura química, física e térmica. A queimadura térmica geralmente é por solda elétrica. Então, aqueles pacientes soldadores, né, que falam para você assim: ah, eu tirei rapidinho o óculos, eu nem estava soldando, era meu colega, dei uma olhada rápida, vrum, como se fosse um raio laser, né? Olhei rápido e queimou a minha córnea. Geralmente, essas queimaduras térmicas, né, por solda, elas são benignas, né? A maioria das vezes ela faz uma ceratite puntata grosseira, né? Fica tudo cheio de pontinho grosseiro na córnea, mas com pomadinha reptilizante, com antibiótico e ácido hialurônico, em 24 horas elas fecham. O que vocês vão chegar, assim, o que vai acontecer muito com vocês no dia a dia de vocês de pronto-socorro, é que você vai ver o soldador chegando com uma batata no olho. Eles colocam 2 batatas, batata mesmo, batata inglesa, colocam 2 batatas no olho e vão, né? E aí vocês vão ver muito isso, é muito comum, né? É uma técnica aí de soldador, porque a batata ela é macia e ela é hidratada, né? Então o paciente coloca aquele geladinho, aquela batata no olho, vai para o pronto-socorro com alívio. O ruim da queimadura térmica por solda é que geralmente ela é bilateral, né? Então, você tem que ocluir os 2 olhos do paciente em 24 horas. Muitos pacientes têm muita fobia, né? Porque imagina, você vai deixar ele cego por 24 horas. Então, ele vai depender de um acompanhante, né? Vai ficar deitado em casa, que senão não reptiliza. Então, o que geralmente a gente faz nesses casos de queimadura térmica? A gente coloca uma lente de contato terapêutica, né? Que é o que a gente geralmente tem no consultório, bilateral, porque o paciente fica com o olho aberto. O que a lente faz? A lente recobre o epitélio da córnea, né? Pode ser uma lente de contato de 0,5, meio grau, só para o tarso, a hora que o paciente piscar, não arranhar mais ainda o epitélio, ter uma barreira de proteção, né? E esse paciente não sentir dor e 24 horas reptilizar. Ah, professor, mas você me disse que se eu dormir de lente de contato, eu vou ter uma úlcera de córnea. Sim, essa lente, ela é uma lente que a gente tem que administrar antibiótico junto, né? Então, o paciente utiliza antibiótico enquanto está com a lente, né? Porque tem um epitélio aberto ali, então realmente ele pode infectar e virar uma úlcera de córnea. A gente monitora esse paciente a cada 24 horas, então, até o epitélio fechar inteiro com a lente de contato, e evita de causar uma cegueira no paciente em 24 horas com um tampão oclusor bilateral, né? Então, ou você coloca Regencel ou Epitesan, anestésico colírio, Regencel ou Epitesan, e oclui o olho bilateral e pede para o paciente ir para casa acompanhado, e no outro dia tira o tampão, que ele vai estar ótimo, ou você coloca 2 lentes de contato terapêuticas, cada uma num lado, para esse paciente ter pelo menos uma visão e conseguir chegar em casa e não ter aquela fobia de ficar deitado sem enxergar nada. Gente, a gente lava a queimadura térmica, né? Então, o paciente queimou com solda, tá lá soldando, aquela fumaça de solda lá, pum, queimou o olho, fez aquela ceratite puntada. Não precisa lavar a queimadura térmica. Muitos pacientes, né, com queimadura térmica, é muito comum para soldador, são as 2 mais comuns de queimadura térmica. Quem solda, soldador, e criança que solta pipa. Criança que fica o dia inteiro no verão soltando pipa, né? Fica lá olhando para o céu. O sol pode queimar a córnea também e fazer uma ceratite térmica. Essa ceratite a gente não lava, tá? É uma ceratite de igual queimadura de pele. Queimou o tecido do epitélio. Então, o tratamento para queimadura térmica é pomada reptilizante e curativo oclusivo, ou lente de contato terapêutica mais antibiótico. A queimadura química,
né? Ou a próprio fogo, né, que queima o olho, a física, né? Então, o paciente queimou os cílios, estava no incêndio, queimou cílios, queimou córnea, são queimaduras muito, muito graves, tá? Eu tenho uma história que eu sempre vou dizer de queimadura, porque a gente pega muita queimadura, né? Um caso de uma briga de casal, e a esposa do rapaz jogou um produto de uso veterinário, de limpar chão para desinfectar, né? Chão de urina e fezes do cachorro, né? Então, um produto extremamente químico, e pegou a tampinha e jogou no olho do paciente, né? Unilateral, era um policial militar. Ele, bom, enfim, foi uma queimadura extremamente grave, né? A queimadura química, ela tem que ser lavada. Então, chega no pronto-socorro, caiu um produto no meu olho, né? Então, qual produto caiu no seu olho, né? Você primeira pergunta tem que fazer para o paciente, né? Ah, foi cal de cimento, queima muito. Foi dipirona, o paciente foi pingar colírio, confundiu e pingou dipirona no olho. Né? Ah, foi remédio para unha, toda hora acontece isso. Tem um remédio para fungo de unha que os pacientes deixam na cabeceira da cama, sempre pingam no olho remédio para fungo de unha, né? E aí faz uma desepitelização grande. Então, queimadura química. Toda vez que cai alguma coisa no olho, o olho tem que ser lavado, tá? É colírio anestésico. Lavar o olho no tarso embaixo, abrir, tirar todo aquele produto que está corroendo a córnea, né? Depois que você tem certeza que lavou com 2 litros de soro, você examina, vê o que aconteceu, né? Qual o tipo de lesão e começa o tratamento, né? Então, depende muito do tipo da lesão e depende muito do limbo. O limbo é um tecido que fica entre a córnea e a esclera, né? Bem ali do ladinho. Na aula de anatomia, a gente viu que o limbo, ele produz células totipotenciais para a córnea. Então, ele ajuda na repitelização, né? O epitélio a reformar a córnea, né? Então, se você queima o limbo, ou seja, faz uma isquemia do limbo numa queimadura, você vai ter um defeito epitelial recorrente. O paciente vai ter uma ceratite para sempre. Aquilo não fecha, tá? E aí a gente tem que ou transplantar a córnea, ou pegar um pedacinho do limbo do outro olho e transplantar. Então, as queimaduras, elas são muito graves, tá? Então, lembrar, se vocês souberem que queimadura química tem que lavar o olho, vocês já vão salvar muito paciente. Queimadura física é muito difícil, depende muito do tipo, se for explosão, se tem mais alguns tecidos acometidos. Geralmente a gente não tem que lavar também, senão você vai desepitelizar mais, né? E a queimadura térmica também, não precisa lavar, porque foi algo externo com calor aumentado que fez você ficar com ceratite. Geralmente elas têm uma resolução bem boa, com um tratamento eficaz. O glaucoma agudo, a gente já conversou, e o congênito, né? O agudo, manitol, 250 ml intravenoso, você salva muita gente, né? Então, lembrando de tudo isso, as queimaduras químicas, lavar sempre, 2 litros de soro. Queimadura térmica, pomadinha revitalizante, oclusão ou lente de contato terapêutica e casa, tá? Glaucoma agudo, manitol, 250 ml na veia, remédio para dor e antiemético. Já vai salvar metade desses olhos. Glaucoma congênito, pediatra, viu criança com olho grande, olho duro, cirúrgico, encaminha na hora, tá? Os corpos estranhos e as oclusões vasculares também, que é o que a gente mais vê no dia a dia, né? As contusões, então, os traumas contusos, né? Então, geralmente o paciente tomou um soco ou bateu o airbag do carro, que não tenha uma perfuração ocular, né? Ele pode fazer hemorragia lá dentro da retina ou fora, ifema,
Edema ou ruptura de córnea, então o paciente fica com a córnea inchada ou rompe até, né, dependendo da contusão. A íris pode soltar da sua posição, descer. A pupila pode paralisar, porque geralmente você pode fazer uma lesão ali da parte da via simpática, né? Se for um trauma craniano, você pode ter uma midríase paralítica, a pupila ficar paralisada. Glaucomas secundários a traumas contusos. Esses dias mesmo, um paciente estava jogando futebol num domingo, tomou uma bolada no olho, ficou domingo, segunda, terça e quarta com dor. Desculpa. Não conseguiu atendimento e foi na emergência, eu atendi, ele estava com 30 e poucos de pressão no olho, né? Então, ele fez um trauma ocular, fez que a gente chama de uma uveíte traumática, ou seja, a íris inflamou, monte de proteína no aquoso, foi para o trabeculado e fechou, né? Então, parou de drenar o humor aquoso, o paciente aumentou a pressão do olho. Como que a gente trata nesses casos de glaucoma secundário? Faz anticolírio de corticoide, diminui o processo inflamatório e hipotensor ocular, né? E aí o olho vai esfriando, esfriando, acaba com esse processo inflamatório e o paciente volta ao normal. O cristalino pode sair do lugar, fazer uma luxação e até um descolamento de retina, né? Então, os traumatismos contusos são caixinhas de surpresa, tá, gente? A gente nunca sabe o que a gente vai encontrar num trauma contuso, né? Aqui, olha, um trauma contuso com ifema na câmara anterior, uma pupila discórica, né? Ou seja, ela tem um processo inflamatório. Olha aqui em cima, olha, a íris desinseriu, né? Então, eu tenho uma discoria pupilar, ou seja, ela está irregular, com ifema na câmara anterior e a íris, ela desconectou do leito, tá? Então, um trauma contuso bem grande aqui nesse olho, né? Uma hemorragia subconjuntival. A gente já falou na outra aula que 99% das hemorragias subconjuntivais são benignas. O tratamento é compressinha fria e lubrificante. Isso vai todo dia aparecer no pronto-socorro para vocês, na formatura de vocês, quando vocês formarem. Só que quando ela vem de um trauma, a gente tem que tomar cuidado, tá? Por quê? Às vezes o trauma contuso, ele é como eu falei para você, uma caixinha de surpresa. Aqui embaixo dessa hemorragia pode ter uma laceração, a esclera pode estar rompida pelo impacto, né? Então, tomar muito cuidado nessas hemorragias subconjuntivais. E o que a gente tem que prestar atenção quando tem uma laceração, a esclera está lacerada aqui, que a gente não consegue examinar, porque tem uma hemorragia muito intensa, na pupila, tá? Essa pupila está isocórica, fotorreagente, bonitinha, não tem irregularidade, não tem discoria. Quando tem um trauma com laceração, na hora ela fica irregular, porque ela é tracionada para o local do trauma. O olho parece um magnetismo, é muito bonito de ver. Toda vez que você tem um processo inflamatório, a conjuntiva vai lá no processo inflamatório tentar melhorar aquilo, né? Ter toda a cascata de imunidade para cicatrizar aquela região. Então, a pupila ela sai da posição, ela fica discórica. Então, a pupila é um grande fator para a gente avaliar em casos de um trauma contuso com hemorragia que a gente não consiga examinar com toda certeza a esclera, tá? Então, olha esse olho aqui, né? Uma hemorragia subconjuntival, teoricamente benigna, mas olha a pupila desse paciente aqui atrás. Tá midriática, né? Ela tá dilatada. E olha esse abaulamento nessa região. Então, a gente não sabe se esse abaulamento aqui é um osso, se ele fez uma fratura orbitária, né? Por causa de um trauma contuso, né? Ou se é um edema por causa do trauma, né? E uma hemorragia subconjuntival
com uma midríase. Esse paciente tem que ser muito investigado, né? Exames de imagem, sempre solicitar tomografia para ver parte óssea, tá? De seios da face e órbita, né? Fazer todo o exame oftalmológico de mobilização, versões, olha para cá, olha para cá, olha para cima, olha para baixo, para ver se o olho está se movimentando, que se tiver uma fratura de órbita inferior, essa fratura ela pode pinçar o reto inferior e o olho ficar oftalmoplégico, não se movimentar, tá? E essa pupila aqui tem que ser investigada. Ou tem lesão aqui da íris, né, da musculatura radial, né, algum trauma muito importante, ou ele evoluiu para um glaucoma agudo, bloqueou tudo, ou tem alguma lesão intracraniano. Então, observar qual o tipo de trauma, né? Se o paciente teve um acidente automobilístico, bateu o olho, bateu a cabeça, então a pupila ela fala muita coisa para a gente. Então, observar sempre reflexo consensual e motor aula de neuro, tá? E sempre avaliar um olho e o outro ao mesmo tempo para saber se realmente tem alteração de pupila, né? Eu amo trauma, a minha residência foi referência de trauma, acho que eu já falei isso para vocês, da região, e a gente já passou muita noite operando o olho assim, né? Então, acidente automobilístico ou campeão é virada de ano, acidente com estilhaço de fogos de artifício, né? Perfura o olho mesmo, aquele estilhaço ele volta, ele perfura o olho inteiro. Então, quantos réveillons eu já passei lá de plantão, tirando estilhaço de ferro, de metal, de olho de paciente que adora brincar com fogos de artifício na cara, né? Ou ele solta na cara do outro, né? Porque tem isso também, né? Não é na própria cara, na cara do outro. Eu tenho trauma de fogos de artifício, até o barulho me dá. Eu fiquei traumatizada. Eu acho que foi por causa desses plantões aí que eu fiz no Ano Novo, que era assim, 3, 4, a gente passava a noite inteira operando paciente. Esses olhos, né, traumatizados, chega um olho para você assim no seu dia a dia, né? O que tem nesse olho, né? Não sei. Esse olho tem que ser explorado cirurgicamente, né? Tem laceração de pálpebra, né? Um edema, uma equimose gigantesca, né? Então, esse olho a gente leva para o centro cirúrgico, faz anestesia geral e vê o que tem de lesão dentro do globo ocular, né? Pode ter tido um corpo estranho lá na retina que perfurou todas as extensões do olho, né? Saber estruturar uma pálpebra, vocês aí, cirurgiões de plantão, vão pegar muita pálpebra para estruturar. Eu vou mostrar para vocês como que a gente estrutura a pálpebra, tá? Vou mostrar para vocês o que vocês vão receber no dia a dia de vocês, né? Facada no olho, tiro no olho. Então, lembrar que isso tudo é para levar para o centro cirúrgico. Faca que chega fincada dentro do olho, né? Não remova a faca fora do centro cirúrgico, tá, gente? Não remova galho, palito, tudo que chegar dentro do olho. Ai, nossa, pelo amor de Deus, professor, o que você está falando? Acontece muito, tá? Criança que corre com lápis na mão, cai e perfura. Não tirem dentro do pronto-socorro. Chega lá aquele coisa fincado e tirem, removam, porque vocês podem causar uma lesão irreversível. Tá? Esses pacientes, ele tem que ir para o centro cirúrgico e essas remoções devem ser feitas lá, tá? Avaliando extensão de trauma, avaliando acometimento de estrutura, acometeu cristalina, acometeu íris, né? Então, sempre ir para o centro cirúrgico, chamar um oftalmo. Geralmente, esses olhos vão para referência, né? Ninguém, a não ser que o paciente chegue lá, o lobo solitário com um negócio no olho, aí você vai ter que procurar algum lugar, mas geralmente ele já foi e é encaminhado para o setor de trauma ocular, o oftalmo já está lá esperando para levar para o centro cirúrgico, tá bom? Então, muito cuidado com esses pedaços que chegam, né? Falei para vocês esses dias que ficou um paciente uma semana com um prego com o olho perfurado, e aí foi no pronto-socorro, ainda bem que ninguém removeu, né? Então, esse paciente foi para o centro cirúrgico, eu removi, veio vítreo, porque era uma perfuração de esclera, tinha um prego na esclera do paciente,
tá? Então, vem in vitro, você tem que suturar, fazer antibiótico, senão você causa uma endoftalmite no paciente desnecessária. Imagina, o paciente com um buraco no olho, uma semana com o olho vazando, né? É endoftalmite na certa, dali para fazer nucleação, tirar o olho. Aqui, ó, é uma avulsão de íris, né? A íris, uma desinserção iriana por causa de um trauma. Esses pacientes que fazem desinserção iriana fazem muito glaucoma, né? Porque aqui é a área de drenagem, né? Então, eles fazem muito glaucoma nesses casos. Então, sempre esse paciente está com hipotensor. Ah, dá para reestruturar? Dá, mas é muito difícil a gente reestruturar a íris, tá? Tem que passar um fio, fazer um ponto em X, e o paciente fica com incômodo, não é moleza mexer com íris, não, tá? E além de ser um tecido muito friável. Aqui é uma hérnia de íris, né? Difícil a gente ver, a íris está exposta, um prolapso cristalino, cadê? Nem sei onde ele está, né? Provavelmente mergulhou lá na retina. Isso é muito comum também, trauma nesse nível, tá? Descolamento de retina, né? Que a gente já falou que pode acontecer também com trauma contuso. E aí? E os traumas com ruptura do globo, né? O trauma penetrante, ou até mesmo por contusão, porque o globo ocular pode se romper, né? Mesmo num trauma contuso. Explode a órbita, tá, gente? O paciente que tem principalmente em objetos menores do que a órbita, tá? Que venha com muita intensidade, você pode causar uma irregularidade e o globo ocular fazer uma ruptura por causa de um objeto muito, 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 que venha numa velocidade muito forte, muito rápida, tá? Principalmente pedra, quem gosta muito de estilingue, aquilo, meu Deus do céu, não sei nem para que existe aquilo, devia ser abolido do mercado, né? Pô, caçar passarinho já é uma sacanagem com estilingue, né? Para mim é uma sacanagem. Aquilo só serve. Ixi, aquilo só serve para uma coisa, para machucar, porque ou você mata passarinho, que para mim é um absurdo, ou você dá na cara do coleguinha, né? Para que tem isso? Né? Para machucar. E tem, tá? E tem. Muita criança ganha estilingue até hoje, né? E aí começa o estilingue com uma bola própria que vem no brinquedo, que é molinha, até uma bolinha de gude que eles começam a adaptar. A hora que adapta a bolinha de gude, já era, tá? Então, Ô, professor, oi. bom dia. O seguinte, aconteceu um trem com um primo meu na roça, ele tava cortando lenha, aí subiu uma farpa e furou o olho dele, sabe? Sei. Ele perdeu a visão total. Aí os médicos estão dando para ele medicamento para o organismo não rejeitar o olho. Isso aí ele vai ter que tomar para a vida inteira? Como é que funciona? Olha só, perfuração ocular acidente é uma coisa extremamente comum, tá? Então, para avisar vocês que com certeza vocês vão ter que lidar com isso. Então, assim, provavelmente pedaço de madeira grande, alguém deve, eu não sei, provavelmente ele deve ter tido um acometimento central ou até escleral, deve ter perdido o vítreo e deve ter feito uma infecção no olho, né? Para ele perder a visão totalmente, eu acredito que ele tenha ficado muito tempo com esse corpo estranho perfurando o olho e evoluiu com uma infecção. Porque uma farpa, ela não tem esse poder de deixar o olho cego, a não ser que seja um pedaço muito grande de madeira, tá? Então, para começar, deve ter tido alguma lesão central que acometeu o íris cristalino, enfim. Eu fico com dó, porque assim, eu acho que sempre tem jeito, né? Esses traumas, eu tenho uma criança que eu acompanho no consultório, que ela cortou a córnea com um porta-retrato. O vidro caiu no olho, fez um corte muito grande, tem uma visão, ela tá afástica, sem cristalino, fez várias cirurgias
ela quase não tem visão nesse olho. Eu fico com dó porque é uma retina linda e que dava para ter salvado, sabe? Então, assim, eu fico muito assim. Acho um pouco, não que não tenha acontecido, mas eu preciso entender melhor esse tipo de farpa, de trauma, para o paciente ter perdido o olho. Provavelmente ele fez uma infecção secundária. Foi uma lasca, professora. Ele Uma furou mesmo, lasca. perfurou mesmo, subiu, a lasca alta subiu, ele bateu com a cabeça com o olho, então furou tudo. Foi um trauma feio. E eu acho que Aí com também certeza. tem a questão do recurso que ele teve que esperar o carro da cidade, tipo, uns 2, 3 dias, o carro da cidade para levar para BH. Tá resolvido, é isso, tá? Muito tempo. Então, assim, o que acontece? Essa questão da rejeição, né, que você está me falando, o paciente tem um olho cego doloroso. Então, imagina, o olho do paciente está ali só para doer. Por quê? Num caso de um trauma, né, assim, que tenha ficado a SPL, o paciente perdido a visão, sem percepção luminosa, o olho não tem mais função visual. E tem uma função estética, obviamente. Geralmente os pacientes ficam estrábicos, não tem mais foco, faz uma opacidade corneana, então até esteticamente fica complicado. E aí, o que a gente faz nesses casos? Faz um pouco de corticoide midriático para diminuir a quantidade de dor e a pressão intraocular, tá? Então, a gente chama isso de olho cego doloroso, por isso que a gente fica medicando o paciente por um tempo para não eviscerar o olho, não tirar o olho, né, e adaptar uma prótese, que eu acho que é muito melhor, tá? Muito melhor. Mas a medicação que é utilizada depois de um trauma desse, um paciente que não tem visão, é para o paciente não ter sintoma. Então, imagina, você tem um olho que é cego e que dói muito. Você fica 24 horas com dor. Porque a córnea é extremamente inervada, né? Tem mais de 100 terminações nervosas. O humor aquoso não consegue drenar mais, mas ele é produzido pelo corpo ciliar. Então, a drenagem é perdida, essa pressão vai para 50, ele faz edema de córnea, ele abre a córnea, ele fica com dor 24 horas por dia, usando analgésico e um monte de colírio para compensar essa dor, num olho que é cego, né? Então, o tratamento, na verdade, não é uma rejeição ocular. O tratamento que a gente faz é para evitar com que o paciente tenha sintoma num olho cego, né? E isso é muito ruim, imagina, né? Então, é nesse aspecto que a gente trata. Então, a gente faz midriático para evitar com que o corpo ciliar fique, a pupila fique abrindo e fechando, cause dor. A gente faz hidratação, faz corticóide para diminuir a resposta inflamatória, faz algumas medicações para o paciente não ter queixa sintomática no olho cego, tá? Ah, tá, entendi, professor. Obrigado. Nada. Reinaldo, pode falar. Professora, com meu cunhado aconteceu uma situação assim um pouco diferente, mas foi um trauma também. Ele estava passando a máquina de grama lá no sítio que ele mora, e aí veio uma farpa de alguma coisa no olho. Ele estava com óculos de proteção, mas mesmo assim foi ao olho. E aí ele perdeu a visão daquele olho a princípio. Ele ficou mais ou menos uns 3 dias sem enxergar nada. Falou que estava tudo embaçado. Ele Então procurou o oftalmologista. desepitelizou. Isso, aí ele procurou o oftalmologista. Uhum. Ele parece que o oftalmo passou alguns medicamentos e com o tempo parece que a visão dele foi voltando. Ele fala Foi que hoje voltando. ele sente que tem uma mancha no olho, mas que ele enxerga. Isso é comum também de acontecer? Então, trauma ocular é um problema sério. Por quê, Reinaldo? Se você acomete só o epitélio, né? Então caiu um corpo estranho no olho grande, numa velocidade muito alta, porque cortador de grama, ali, você já viu a velocidade que aquela grama sai dali? É uma velocidade muito alta. Então, aquilo, a hora que vem no olho, é uma velocidade muito grande. Provavelmente ele deve ter feito uma ceratite na membrana de Baumann, que é depois do epitélio. Então, ele deve ter ficado com uma ceratite grande central por alguns dias, que demorou para fechar. Depois fez o tratamento, foi melhorando a visão. Mas por que ainda ficou sequela? Porque acometeu a membrana de Baumann. Lembra que a membrana de Baumann não regenera? A membrana de Baumann, a segunda camada da córnea, ela fica opaca se ela é atingida, né? Então, se você tem um trauma
que ultrapassa as 6 camadas do epitélio, né, que vai para a membrana de Bowman, você vai ter uma cicatriz fatalmente. E se essa cicatriz for no centro da visão, você tem sequela no final, né? Mas ele não perdeu a visão totalmente. Então, gente, é a dica. Vai mexer com grama, cortador, lenha, vacina de gado, enfim, tem que usar óculos de proteção e aquele óculos que tenha a aba lateral, tá? Senão o corpo estranho ele passa e dependendo da velocidade de uma pedrinha, ela pode perfurar o olho, tá? Perfura mesmo, né? Então, trauma em olho é muito comum, tá? Acontecer, é comum isso, Reinaldo, acontecer e tem que tomar muito cuidado, tá? Provavelmente foi isso que aconteceu com o seu cunhado. Um trauma aqui muito grande, né? Uma laceração de esclera, a gente não consegue ver nada atrás da córnea, né? Não consegue ver íris, não consegue ver movimentação de nada, né? Muito sangue aqui. Então, esse olho é exploração cirúrgica, centro cirúrgico, anestesia geral, e explorando passo a passo, fechando a esclera, vendo como é que está a íris, cadê esse cristalino, né? Então, são cirurgias, às vezes os pacientes precisam de 3, 4 cirurgias para recuperar um olho, mesmo assim com muita sequela de visão, tá? Hérnia de íris, né? Então, muito comum também, até em trauma contuso, às vezes a explosão é tão grande que faz a hérnia de íris, né? Hérnia de íris é igual a tempo, né? Se você tem uma hérnia de íris com mais de 6 horas, você tem que remover essa íris aqui e suturar o olho. Se for menos de 6 horas, você pode devolver ela para o olho e suturar ela lá dentro. Por quê? Essa íris está muito contaminada. Por mais que você faça antibiótico intracameral, que a gente fala, né, dentro da câmara anterior, essa íris pode levar uma bactéria para dentro do seu olho e causar uma endoftalmite. Endoftalmite é uma infecção do olho. Você tem que tirar o olho inteiro, fazer uma evisceração, uma enucleação, enuclear, tirar até a parte de trás do olho. Porque às vezes a gente eviscera só a parte da frente, fecha e adapta uma prótese em cima do resto do olho que já tem. Quando a gente tem infecção na retina, que é uma endoftalmite, você tem que enuclear, tirar tudo e adaptar um globo novo, uma bolinha, uma esfera lá atrás, tá? Então, muita atenção com essas hérnias de íris, e até os cirurgiões aí no interior, que às vezes tem que operar até, que tem essa habilidade, cuidado com a hérnia de íris com mais de 6 horas de exposição, tá? Muito cuidado. E as lacerações causadas por objetos cortantes, né? Eu já falei para vocês, as facas, as tesouras, né? Na minha residência, eu atendi um feminicídio, uma tentativa de feminicídio. O namorado da menina deu uma facada bilateral nos 2 olhos da paciente. Ela chegou lá com 2 facas no olho, tá? No meu plantão. Foi a coisa mais aterrorizante que eu já vi na minha vida inteira. Acho que eu nunca vi uma coisa tão chocante na minha vida. Sim, olha que a gente já viu tudo em olho. Já viu miíase em olho, tumor com miíase, criança com trauma, que é muito triste também. Agora, esse dia me doeu assim, sei lá, acho que eu fiquei um mês lembrando daquela cena, né? Então, infelizmente, essa paciente ficou cega, tá? Não teve que fazer. Ela ficou internada, a gente operou várias vezes. Teve um olho que ainda ela consegue ver alguma sombra, tá? O cara deu uma facada bilateral. Essa é muito ruim, né? Essa é muito ruim, assim. Foi bem difícil. E acontece muito, tá? Acontece muito. Tiro, trauma, tesoura sem querer, igual eu falei daquela criança do porta-retrato. Criança que corre de meia e lápis na mão, gente, pelo amor de Deus. Corda. Criança que gosta de pular corda, que brinca com corda um no outro. Corda é uma coisa que faz um trauma contuso tão complicado, que faz ifema, tá? Então, muito cuidado com todos esses objetos que eles são clássicos dentro do trauma, né? E se tem prolapso ou não de tecido. Às vezes o trauma
você fez um trauma com uma tesoura, mas o olho está ali com aquela lesão linear da tesoura, a pupila um pouco discórica, tudo bem. Agora, quando tem prolapso de tecido, tem que avaliar a quantidade de tempo, se durou mais de 6 horas, se dá para reestruturar. Cada região do olho é um fio de sutura, então esclera essa sutura, às vezes com Vicryl 10, com Vicryl 8, ou até um pouquinho mais, córnea essa estrutura com nylon 10, então cada regiãozinha do olho ali você precisa realmente mudar de fio e fazer a sutura correta. Então, aqui também vocês vão ver muito no dia a dia de vocês, a laceração de pálpebra, né? Então, a minha melhor amiga oftalmo tem um filho e ela tem um cachorro que chama Bolinha. Um dia, essa criança, engatinhando, com 8 meses, resolveu ir lá no Bolinha comendo ração. O Bolinha simplesmente comeu a pálpebra dele, tá? Então, ele fez 3 cirurgias, o João, tem até hoje uma cicatriz. Essa minha amiga, por coincidência, ela é especialista em plástica ocular, ou seja, é o especialista que mais domina a pálpebra, né? Existe a especialidade plástica ocular, tá? O que eu quero deixar para vocês, assim, bem claro, né? Primeiro, que criança não pode mexer com o cachorro, por menor que ele seja, comendo. Segundo, que essa pálpebra, ela tem que saber ser suturada. Por quê? Porque senão vocês vão casar uma coisa que chama-se lago oftalmo. O que é lago oftalmo? O olho fica, na hora da cicatrização, com um fechamento incompleto. O paciente pisca e não consegue ter o completo fechamento do olho. Tá? Por quê? Por repuxa, pode repuxar a pálpebra na hora do piscar. Então, lembrar que a anatomia, ela deve ser obedecida. Então, a Marina estava me falando dos cílios, a linha cinzenta onde nasce os cílios, ela tem que ser localizada, é a primeira coisa que a gente faz. Localizou a linha cinzenta de um lado aqui, com linha cinzenta de um lado aqui. Junta a linha cinzenta com a linha cinzenta e dá o primeiro ponto, para você organizar aquela pálpebra. O que geralmente o pessoal faz no pronto-socorro? Já começa a suturar do buraco. E aí, não liga a linha cinzenta na linha cinzenta do olho, da pálpebra, e o olho faz na cicatrização um lagoftalmo, porque retrai a pálpebra. A pálpebra é extremamente fina, ela retrai, tá? Então, olha só, aqui, ó, um trauma ocular, onde a linha cinzenta está aqui, tá? O que a gente faz quando a gente fica diante de um trauma desse? Sutura primeiro a linha cinzenta aqui com a outra parte da linha cinzenta. Localiza a anatomia. Não sutura aqui desse jeito, ó, tá? Se vocês suturarem aqui, esse olho vai ficar com essa exposição, vai ficar com lago oftalmo, né? Então, o que geralmente as pessoas fazem é suturar o buraco, já sutura aqui direto. Precisa localizar a linha cinzenta. E fora que esse olho aqui tem lesão canalicular. Ó, o canal lacrimal, ele está aqui embaixo. Você precisa suturar ele aqui primeiro. Suturou ele aqui? Aí sim você começa a suturar os outros planos. Sutura por planos. Localiza a anatomia primeiro do olho para fazer sutura de pálpebra. Tá? Então, olha, vários olhos aqui tem laceração aqui, laceração aqui. Provavelmente isso aqui foi mordida de cachorro. Mordida de cachorro faz muitas essas lacerações assim, isoladas, lacera aqui, ó, lacerou aqui também, tá? Então, sempre localizar a anatomia primeiro para poder fazer aqui, ó, com um prolapso de hérnia de íris, tá? Então, olha só essa laceração aqui, né? 6 horas, não, volta com a íris e sutura esclera. 6 horas, sim. Aí você tem que remover essa íris, senão você pode causar uma endoftalmite. Então, não se esqueçam das lacerações de pálpebra. Localizem a linha dos cílios, seja superior, seja inferior.
primeira sutura que você faz é na linha cinzenta, é na reconstituição da anatomia do olho, tá? Depois você sutura o resto da pele, tá? As injúrias ósseas, as fraturas de assoalho de órbita, né? Então, sempre identificar, gente. Olha, muito comum, paciente que joga aquela petequinha de raquete, né? Jogadoras de tênis, badminton, né? Que eu acho que é o nome disso. Toda hora chega lá trauma por causa disso, né? Então, tem que saber, tem que criar, a gente tem que pensar sempre nas fraturas, né? Nas fraturas que a gente não consegue visualizar. Então, sempre perguntar, né? O paciente teve um trauma, está com alteração pupilar, tem laceração. Então, exame de imagem e avaliação cirúrgica. Vai para o centro cirúrgico, a gente explora cirurgicamente, né? E o exame clínico, sempre observar assimetria facial, edema, hematoma, como está o globo ocular, movimentação ocular, né? Você está vendo duplo? Quantos dedos tem aqui, né? Reflexos motores e consensuais. O paciente com diplopia provavelmente tem uma fratura de órbita, a órbita ficou sem a sua cinerese, sem a sua, ela fica instável, tá? Então ela fica com uma instabilidade da musculatura. Então o paciente começa a ter visão dupla, né? Teve acometimento, teve epistaxe, a gente tem que pensar em acometimento nasal também. O paciente perdeu a gordura, que a gente fala de enoftalmia, cavidade enoftálmica, perdeu a gordura do globo, tem algum distúrbio sensorial, até com perda de visão. Então, sempre questionar esses sintomas, principalmente a visão dupla e o afundamento da região e a movimentação ocular, se ela está ocorrendo, para suspeitarmos de fratura de órbita, tá? Então, a maioria das vezes a gente pede uma tomografia de seios da face e órbita, tá? E aí a gente observa o traço de fratura. Quem geralmente trata a fratura é o cirurgião bucomaxilo, tá? Na maioria das vezes, o tratamento, a conduta, ela é expectante, dependendo do traço. Se não estiver pinçando a musculatura ocular, se estiver pinçando a musculatura, exploração cirúrgica, retira o músculo de dentro da fratura e espera aquela fratura consolidar. Às vezes, se for uma múltipla fratura de face, aí o bucomaxilo coloca pino, aí tem que fazer enxerto, enfim, tá? Não é o oftalmo que geralmente trata a fratura de assoalho, tá? A não ser que seja um grande especialista em órbita. As queimaduras, como a gente já comentou, né? Queimaduras por ácido e queimadura por álcalis, né? Aqui eu coloquei as queimaduras físicas ao contrário. As queimaduras físicas são as queimaduras realmente que você está em contato direto com o calor, e as queimaduras térmicas são a radiação ultravioleta e a solda elétrica, né, também, e a luz solar, que é a radiação ultravioleta. Desculpa que esse slide aqui ficou trocado, tá bom? Mas as queimaduras químicas que caem no olho, né, ácido e álcali, as queimaduras físicas diretamente, então você sofreu uma explosão, queimou, foi lá no fogão, o fogo veio e queimou seus cílios, e as queimaduras térmicas muito frequentes, a queimaduras de solda elétrica e a queimadura por sol, né, do raios solares. Essa queimadura aqui, tá? É uma queimadura com uma extensa desepitelização, né? Olha o limbo desse paciente. Aqui é a região limbar, né? Então, vira uma casca de árvore, gente. Esse policial, aconteceu exatamente isso com ele. Olha o edema de córnea, né? Então, olha aqui a região limbar, aqui está córnea, aqui está esclera. Olha o limbo como esquemiou. O limbo é o lugar onde o epitélio age, onde o epitélio fecha a lesão. Ele emite células totipotenciais, igual célula de membrana amniótica da nossa, do parto ali, né? Aquelas células super importantes para
estabilização, tanto é que a gente usa a membrana amniótica, a gente vai lá na sala de parto, pede para o obstetra guardar a placenta para a gente, né? O oftalmo usa muito membrana amniótica para poder fazer correção de queimadura, tá? Então, por quê? Porque queima o limbo, não tem mais célula totipotencial. Onde eu vou encontrar célula totipotencial? Eu vou encontrar ou numa córnea nova, que nunca mais epitelize, porque eu não vou ter limbo para recobrir, né? Então, o limbo não vai estar ali, porque ele está queimado. Então, eu vou fazer um transplante de córnea e eu preciso de um pouco de célula totipotencial. Então, o que que a gente faz? A gente transplanta a córnea, pega limbo do outro olho saudável, um pedacinho, e transplanta aqui, sutura aqui. Esse pedacinho de limbo, ele consegue se regenerar e continuar enviando células totipotenciais para o epitélio se recuperar, tá? Ou transplante de membrana amniótica. A gente coloca uma membrana amniótica em cima da córnea por um tempo, sutura a membrana amniótica do âmnion mesmo, lá da placenta, a gente vai lá na sala de parto, tá? A córnea é avascular, então é só na córnea, tá bom? Claro, de uma mãe saudável, tem toda uma análise, tá, gente? E aí, essa membrana amniótica, ela vai dando vida para a córnea, vai liberando célula totipotencial para o epitélio, e essa córnea pode recuperar. Esse policial que eu contei para vocês, eu fiz um transplante de limbo nele aqui em Volta Redonda, só que eu não sou especialista em córnea, mas eu tenho bastante habilidade com esses casos, porque eu trabalhei muito em pronto-socorro e de oftalmo, né? E aí chegou um ponto que a córnea recuperou metade, eu encaminhei para minha chefe da córnea da residência, ela transplantou e fez mais uma parte de limbo no olhinho dele, ele recuperou bastante a acuidade visual, tá? Aqui já é uma córnea queimada com simbléforo. Por que eu estou falando para vocês que é importante vocês saberem? Que a queimadura química, tudo que cai no olho tem que lavar abundante, muito, para aquilo não continuar caindo no olho, não continuar não corroendo o olho, né? Então, se vocês conseguirem fazer isso no pronto-socorro, né? Colherinho anestésico, lava com soro, seringuinha de 10 ali, ó, forte mesmo, lavando para tirar, principalmente cal, gente, cal, quem trabalha com obra, cal é um negócio que, assim, corrói, é impressionante, tá? Então, gasolina, tudo isso, lava o olho para o paciente não fazer uma cicatriz desse nível aqui, né? Aqui tem uma queimadura menor, né? Que o olho, lembra que eu falei para vocês que a conjuntiva ela começa a formar um panos para tentar melhorar a cicatrização, né? Então, o olho começa a se movimentar para ajudar a cicatrização. Essa queimadura aqui foi escleral. Quando ela é corneana e que tem muito acometimento limbar, é um grande problema, tá? Os corpos estranhos, eles podem ser externos, que vocês também vão pegar muito no pronto-socorro, que pode ser pálpebra ou em córnea e dentro do olho. Quando a velocidade do objeto é muito grande, né, que perfura e atravessa a esclera, ela pode parar lá na retina. Às vezes a gente não consegue ver o corpo estranho, às vezes ele é muito pequenininho, né? Então tem que fazer ultrassom e identificar desculpa, o corpo estranho lá na retina. Então, externos, pálpebra e córnea, internos, intraoculares. Então, quando a gente tem um corpo estranho na córnea, né? Eu lavo o corpo estranho, eu falei isso na outra aula, que é importante vocês saberem isso. Eu não lavo o corpo estranho. Se eu lavar esse corpo estranho aqui, eu vou empurrar mais ainda ele lá para dentro, porque ele tá cravado na córnea. Ele não vai sair com soro. Ainda vai ficar o halo de siderose. O halo permanece aqui, né? Então, o que eu tenho que fazer? Anestésico, colírio. E aqui onde está esse halo de siderose, onde está essa área mais amareladinha aqui, eu tenho que fazer uma alavanca com a agulha de insulina antes dele. Eu entro um pouco no epitélio e levanto com a agulha de insulina, porque aí ele sai inteiro, né? Vocês podem usar um óculos que tem no pronto-socorro, geralmente os cirurgiões têm, para tirar o corpo estranho com agulhinha de insulina estéreo.
Não pode ser agulha de insulina que você está ali na bancada. Você tem que abrir uma agulha nova, porque senão esse paciente vai fazer uma úlcera infectada. A agulha tem que ser estéril, você tem que estar de luva para fazer isso, tá? E abrir, o que você faz? Tirou todo o corpo estranho, pomada reptilizante, que tem todo o pronto-socorro, Regencel e curativo oclusivo. Isso aqui vai fechar em 24 horas, o que fica aqui embaixo, tá? Então, é assim que a gente remove corpo estranho na córnea. Outro corpo estranho, ó. Corpo estranho, halo de siderose. Lembrar do halo de siderose, a agulhinha de insulina na borda do halo e faz uma alavanca. Vluf, tira o corpo inteiro na hora, tá? Agora, gente, isso aqui toda hora chega lá no consultório. O paciente começa. Tô com um negócio no meu olho, que é um negócio no meu olho, consigo abrir, aí coça. E aí vem alguém, coloca não sei o quê, coloca isso, coloca não sei o quê, e aquela confusão. Ah, não dá, tô doendo muito, vou lá no pronto-socorro. Chega lá no pronto-socorro, o clínico atende, faz assim. Ó, tem nada no seu olho, não. Mas não é possível, eu tô sentindo. Tô vendo nada, não, procura o oftalmo. Primeira coisa que a gente faz e que vocês devem fazer, corpo estranho, everte a pálpebra superior, gente. Então, pede para o paciente olhar para baixo, faz uma alavanca com o seu dedo e everte a pálpebra superior. Se você não tem habilidade, pega um cotonete, pega os cílios do paciente, pega um cotonete, faz uma alavanquinha assim, ó, everte a pálpebra do paciente. Na nossa aula do dia 19, vamos tentar levar vou tentar levar uns cotonetes para a gente ver se a gente consegue reverter as pálpebras de vocês lá, para vocês tentarem reverter pálpebra. O corpo estranho está lá no tarso, olha aquele aqui. É só pegar um cotonete e tirou, acabou o problema do paciente. Só que nisso já arranhou a córnea inteira, porque ele está se movimentando, ele está arranhando a córnea, né? Opa, então, depois que tirou o corpo estranho, curativo oclusivo, pomadinha reptilizante, fecha o olhinho e pede para o paciente tirar em 24 horas do curativo, que ele vai estar ótimo, tá? Então, se vocês conseguirem lembrar de lavar a queimadura química, seja ela qual for, que caiu no olho, dipirona, pomada de antifúngico, cal, azeite, eu já vi cair tudo no olho, urina, tudo que vocês possam imaginar, acho que eu já vi cair no olho. Aquela Lamizil, aquele é um raio, aquele troço de colocar no fungo de unha, não sei o que acontece com aquilo, que todo mundo pinga no olho. Já vi pingar também, Novalgina também toda hora pingam. Já vi pingar negócio de dar cheiro em banheiro, que também foi um desastre. Enfim, queimadura química, soro abundante, 2 litros de soro, lava esse olho o máximo que você puder, depois põe pomada, fecha e encaminha para o oftalmo. Corpo estranho, corneano, não lava, tira com agulha de insulina, agulha estéreo, sempre verter a pálpebra superior, provavelmente você vai encontrar um corpo estranho lá, se o paciente tem queixa de corpo estranho. Ceratites fotoelétricas, por solda elétrica, lembrar sempre de fazer, não precisa lavar, anestésico, fecha o olhinho com pomada reptilizante, caminha o paciente 24 horas, ele já melhora muito. Ou lente de contato terapêutica, se for bilateral, com um antibiótico, que você vai colocar uma lente no paciente e ele não vai tirar por 24 horas, tá? Sempre lembrar disso. Trauma, olhar a pupila, né? Sempre ver se a pupila está fotorreagente, se não está midriática, se está igual do outro olho, né? Não remover trauma perfurante. Então, chegou com um prego, com faca, com qualquer coisa enfiada, lápis no olho, não removam, chama o pessoa especialista, leva para o centro cirúrgico, interna, já deixa em jejum, já faz antibiótico, interna para a cirurgia, tá? Não removam. Pálpebra, sutura em pálpebra, junto da anatomia do olho, linha cinzenta com linha cinzenta. Organiza a anatomia, depois sutura, não sutura a pálpebra de qualquer jeito, senão vocês vão fazer um lago oftalmo no paciente. O paciente vai ficar sem fechamento completo, vai evoluir para uma úlcera de córnea no futuro, porque ele não tem hidratação de uma região do olho, porque ele não tem fechamento completo de pálpebra.
faz retração, tá? Trauma com injúria óssea, sempre perguntar se está vendo duplo, se a visão está mantida, e lembrar de fazer as versões para ver se não houve pinçamento do osso na musculatura. Sempre fazer as versões, porque às vezes o músculo, a musculatura, o osso pinça a musculatura e o olho fica oftalmoplégico, fica sem movimentar, tá? Então, é um sinal muito importante de fratura de órbita da parte óssea. Se vocês absorveram isso, vocês podem ir para qualquer pronto-socorro que vocês vão se dar muito bem dentro da oftalmologia. Tá bom, gente? Muito obrigada, era a nossa última aula. Semana que vem a gente tem uma aulinha prática, a gente pode tirar algumas dúvidas também, se vocês quiserem, tá? De manhã eu estou à disposição de vocês, até a hora que vocês quiserem, até 2 horas da tarde, porque 2 da tarde eu tenho que ir lá para o internato. E vocês podem tirar dúvidas, a gente pode conversar, e enfim. E boa prova também para quem não for fazer a aula prática, né? E espero que ninguém pegue prova final, por favor. Obrigada, beijo. Tudo de bom para vocês. Obrigada, professora. Bom fim de semana, até semana que vem. Para vocês também. Bom final de semana, Obrigada, até semana que professora. vem. Nada, gente. Um beijão, tá? Obrigada por tudo. Obrigada, professora. Até Beijo, semana que tchau, vem. tchau. Tchau, tchau. Até, beijo, tchau.